Alegria sempre muito especial tê-los aqui conosco, em nossa companhia. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Comunhão Inspira. Saudamos da mesma forma todos aqueles que nos ouvem pela Rádio Comunhão, que nos assistem pela TV e pelo canal do YouTube. Sejam igualmente muito bem-vindos. Hoje recebemos com muita alegria Ricardo Honório. Vou falar, como sempre digo, vou falar um pouquinho mais, vou apresentá-lo a vocês. Mas o Ricardo Honório é autor de um livro que tem um tema bastante sugestivo. A vida sempre ensina. E ensina de verdade, né, Ricardo? A vida é muito especial. Então, antes de nós passarmos a apresentação do Ricardo, falarmos um pouco mais sobre o tema, eu vou pedir a Mariane ou Flaviane... desculpa, quero dar as boas-vindas à Flaviana, que a partir de hoje começa a integrar a equipe do Comunhão Inspira, com uma alegria e com uma honra enorme de ter você aqui conosco, viu, Flaviana? Muito obrigado pela sua presença. Então, vamos à prece de abertura e passamos à continuidade do programa. Eu peço a todos que se sentirem confortáveis, fechem os olhos por alguns segundos, para que possamos fazer a nossa prece. Amado Mestre Jesus, Dr. Bezerra de Menezes, mentor de nossa casa, e queridos amigos espirituais, em prece, pedimos que conosco estejam na noite de hoje mais um encontro do Comunhão Inspira, para que o nosso ambiente seja abençoado, para que possamos formar uma só força, um só campo da mais fraterna e construtiva energia. Campo e energia que nos envolvam agora, nos inspirem e nos fortaleçam. Graças a Deus. Jesus. Querido amigo Ricardo, muitíssimo obrigado por você estar aqui conosco. Mais uma vez, já é a terceira vez, né? Já é a terceira vez. Já é a terceira vez. Ficamos muito felizes com a sua presença aqui entre nós. E é interessante que, pensando sobre o tema, deixa eu fazer uma apresentação, ver se eu não esqueci nada, Ricardo. É sempre muito desafiador apresentar os nossos convidados. Vamos ver se eu não esqueci de nada, Ricardo. Palestrante, autor do livro A Vida Sempre Ensina, apresenta junto com Adilson Mariz o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida, é um dos fundadores do grupo Espírita Peixotinho no comando da Força Aérea Brasileira, é trabalhador aqui na Comunhão Espírita de Brasília e em outros centros espíritas. Consegui fazer em um parágrafo uma... que é difícil demais, né? Não, não é tão difícil. Faltou alguma coisa? Não, é isso mesmo. Que ótimo. Amigos, eu selecionei um texto sempre com a expectativa de darmos leveza na abordagem de temas que são para nós desafiadores. Então, uma historinha bastante breve, uma historinha bobinha, entre aspas, mas eu acho bastante positiva para nós começarmos o nosso encontro. A história diz o seguinte, o título dessa história é o seguinte, Ricardo: O Verdadeiro Bobo. Conta-se que no início do século passado, numa cidadezinha do interior, um grupo de pessoas se divertia com um bobo. Ele era um pobre coitado, de pouca inteligência e vivia de pequenos biscates e esmolas. Diariamente, as pessoas chamavam o bobo à praça onde se reuniam e ofereciam a ele a escolha entre duas moedas, uma grande de 400 réis e outra menor de 2.000 réis. Ele sempre escolhia a maior e menos valiosa, o que era motivo de infindáveis risos para todos os presentes. Certo dia, um dos membros do grupo perguntou ao bobo se ainda não havia percebido que a moeda maior valia menos. Eu sei, respondeu o bobo, ela vale 5 vezes menos, mas no dia que eu escolher a outra, a brincadeira acaba e não vou mais ganhar minha moeda. Portanto, uma história bobinha pode nos ajudar a tirar algumas conclusões inteligentes sobre a vida. A primeira, quem parece bobo, nem sempre é. A segunda, quais eram os verdadeiros bobos dessa história?
A terceira, se você for ganancioso, acaba estragando a sua fonte de renda. Mas talvez as conclusões mais interessantes sejam ainda a de que podemos estar bem, mesmo quando os outros não têm uma boa opinião a nosso respeito. E que, portanto, não importa o que pensam de nós, mas sim quem realmente somos. E, por fim, que uma pessoa inteligente é capaz de bancar o bobo diante de bobos que bancam os inteligentes. E é isso aí, né, Ricardo? Eu me achava bobo. Agora, depois dessa, não posso mais me achar bobo, né? Meu amigo, como sempre fazemos, te estendemos um abraço caloroso, fraterno, saudando a você em nome de todos nós que estamos aqui, te dando as boas-vindas para iniciarmos o programa. E já gostaria de te direcionar a primeira pergunta. O que essa expressão, a vida sempre ensina, significa para você? Excelente. De antemão, eu quero agradecer a você, Wagner, pelo convite, agradecer à Comunhão Espírita pela confiança depositada, agradecer a todos pela presença e dizer que você já começou pegando pesado com essa primeira pergunta, né? Mas vamos lá. O que é que isso significa? Na verdade, Wagner, eu costumo dizer que o título do livro, ele é maior do que o próprio livro. Porque enquanto o livro, ele se resume a determinados assuntos de interesse da nossa vida, o título, ele é muito mais abrangente. O que é que isso significa? Significa que todos nós estamos aqui para aprender com a vida. A vida é a grande professora que cada um de nós, enquanto espíritos em processo de aprendizado, em processo evolutivo, é a grande professora que nós temos. Infelizmente, muitas vezes, nós agimos como os inteligentes da sua historinha. Nós muitas vezes brincamos com a vida, achando que a vida é que é a boba e nós é que estamos sendo bobos diante da vida. Como nós estamos numa casa espírita, é natural que nós conduzamos a nossa conversa sobre os temas espíritas que o Espiritismo nos traz. Então, no conjunto de coisas que a vida nos ensina, vamos desde a parte mediúnica, que tem muitos a nos ensinar, para quem quiser aprender, a questão dos relacionamentos dentro e fora da casa espírita, principalmente a questão dos relacionamentos no ambiente familiar, no ambiente de trabalho e, de uma maneira geral, onde quer que nós estejamos. Então, resumindo, esse título significa que nós estamos aqui para aprender e que cada instante da nossa existência é um momento de aprendizado, um momento de ensinamento. Nós somos desafiados diariamente a nos tornarmos melhores gestores de nós mesmos, a superarmos nossas limitações e nossas imperfeições nos mais diversos contextos, emocional, familiar, profissional e social, só para citar alguns. Que recursos, Ricardo, e instrumentos nós temos à nossa disposição para qualificarmos esse processo sem, no entanto, nos sobrecarregarmos demasiadamente? Wagner, eu lembro sempre de um ensinamento que o Chico Xavier nos deixou, quando ele dizia que nós temos tudo que precisamos para termos sucesso na nossa vida. E eu lembro que ele citava alguns, ele dizia, nós temos o trabalho que precisamos, nós temos o marido que precisamos, a esposa que precisamos, os filhos que precisamos, temos tudo que nós precisamos. E por que muitas vezes nós não conseguimos, do nosso ponto de vista, sucesso na nossa vida? Por que algumas vezes nós encontramos colegas que não se consideram pessoas de sucesso na sua vida? Creio que esse sentimento de insucesso se dê por conta de uma sobrevalorização do que seja sucesso na nossa vida. Então, quando nós pegamos, por exemplo, o sucesso profissional, o que é ter sucesso profissional? Para uns, ter sucesso profissional pode ser, num determinado instante da carreira, eu ter conseguido ganhar muito dinheiro.
Mas será que ter ganhado muito dinheiro é sinônimo de sucesso? Será que sucesso profissional não é você estar trabalhando naquilo que te dá prazer, mesmo que tenha uma remuneração aquém daquela que você desejaria? No campo familiar, o que é ter sucesso? É ter uma esposa bonita, filhos bonitos e saudáveis, estudiosos, de preferência famosos, em certa fase da vida? Ou ter sucesso na família é você ter uma família harmoniosa, que consegue conviver com os problemas naturais da vida e você ter paz para conduzir essa família até um porto seguro. E por aí vão os vários outros fatores que poderão constituir o nosso conceito de sucesso. Com relação aos fatores que poderão nos conduzir isso. Ora, não podemos fugir do fator religião. A filosofia ela é importante porque ela é a grande questionadora dos quesitos da vida. A ciência é importante porque é a responsável para nos dar muitas respostas que foram feitas pela filosofia, mas a religião é ela quem sublima tudo isso. Então, uma pessoa muito inteligente, que desenvolve o lado científico, mas que não consegue agregar esse conhecimento técnico, científico, filosófico a uma vida harmoniosa, não vejo muito sucesso nisso. Então, o fator religioso, ter uma vertente que te encaminhe para o encontro de você consigo mesmo, buscando essa paz interior, independente dos fatores externos, eu acho que é o principal fator para se conduzir a um sucesso na vida. Maravilha. Num dos capítulos do livro, Ricardo, você fala sobre a atávica e também contemporânea relação entre o bem e o mal que habitam em nós. Fale-nos um pouquinho mais sobre essa relação, por favor. Ser atávico é aquela situação em que nós carregamos, que nos prendemos, não nos deixamos largar daquilo. Ainda há pouco, em um outro trabalho que faço aos sábados à tarde no Centro Espírita Casa de Lázaro, nós falávamos disso. Quantas vezes nós nos agarramos a determinados conceitos equivocados da vida e não nos permitimos crescer na própria vida? Quantas vezes a gente se prende, por exemplo, a determinados relacionamentos que já demonstrou um certo esgotamento e a gente se mantém preso àquilo? Quantas vezes nós nos prendemos, por exemplo, a doenças? E nós comentávamos como algumas vezes a gente vai ao médico fazer alguns exames regulares e o médico diz, olha, os exames estão excelentes, você não tem nada. E a gente sai frustrado. Caramba, eu gastei um dinheirão para fazer exame e não tem nada. É possível, né? Como pode isso? O bom é a gente ter doença, né? Como é bom a gente chegar diante dos amigos e dizer, olha, mas eu descobri, né? Síndrome disso, síndrome daquilo, parece que é motivo de conversa. Se eu não tiver isso, o que é que eu vou conversar com os amigos? Né? Quando a gente para alguém na rua e diz, meu amigo Wagner, como é que estão as coisas? Me fala. Aí o Wagner diz, pode sentar. E começa a descrever tudo que tem de ruim na vida do Wagner, né? Mas Wagner, não tem nada de bom? Tem umas coisinhas boas, eu estou bem de saúde, não tem importância estar bem de saúde, né? Eu estou de bem com a minha esposa, não é importante estar de bem com a esposa. Mas de cerrar o corolário de coisas ruins, isso parece que ainda nos é atávico, né? E o bom, eu vejo que a doutrina espírita, ela é um fator importantíssimo para que nós nos desprendamos desse tipo de comportamento. Passemos a observar a vida com tudo que ela tem de bom. E eu não tenho dúvidas, todos nós aqui presentes, se a gente colocar na balança as coisas desagradáveis e as coisas agradáveis, positivas da nossa vida, as positivas vão ganhar muito. E sem querer me estender, mas certa vez aqui mesmo, numa palestra, eu sugeri à plateia que fizesse o seguinte: tenta observar, desde o primeiro momento do seu dia,
o que aparece de coisa positiva. E fiz uma enquete rápida. E as pessoas começaram a apresentar fatos positivos depois das 9, 10 horas da manhã, quando já estavam no trabalho, né? Não, um fato positivo, que eu fui convidado a assumir um cargo diferente, etc. E eu falei, vamos voltar um pouco. Quando você acordou de manhã, você estava vivo? Estava encarnado? Estava. Isso não é um ponto positivo? Como é positivo você acordar pela manhã e perceber que está encarnado? Agradeceu a Deus por isso? Você acordou, está encarnado e pôde levantar da sua cama sozinho. Isso não é uma coisa positiva? Você levantou e tomou café da manhã, tinha comida na sua casa para o café da manhã, e você não pontuou isso como uma coisa positiva, e por aí vão as inúmeras coisas positivas, boas que nós temos na nossa vida e que passam despercebidas. Então isso é atávico ainda, e nós estamos deixando de aproveitar ensinamentos maravilhosos que a doutrina espírita nos traz e não conseguimos ainda transformar todas essas informações da doutrina espírita em conhecimento positivo que se transformariam num conceito e numa prática de vida melhor, mais saudável, mais harmoniosa e de sucesso. E é interessante, Ricardo, te ouvindo falar, porque essa relação entre o bem e o mal, há quanto tempo essa relação existe em nós, considerando a eternidade da vida? Quantas existências nós, de alguma forma, já cultivamos o mal nas nossas vidas e nas vidas de outras pessoas, e nós vamos nos reencontrando com esse mal que fomos nós mesmos, que fizemos e que plantamos. Mas nós, nesse momento das nossas existências, nós já desejamos fazer o bem. Nós já desejamos, ou já projetamos um olhar diferente sobre essa mesma situação. Só que isso ainda é novo, razoavelmente, relativamente novo. Então, talvez não devamos nos culpar, nos punir, nos sentenciar por uma relação que existe de longa data. Nós simplesmente precisamos começar a cultivar as boas práticas, os bons hábitos desse homem novo, ou mulher nova, que nós desejamos nos tornar. Né? E assim, sem culpa, sem punição, né? É apenas uma trajetória natural de transmutação, de transformação daquilo que nós hoje já entendemos que não é bom, não é positivo, não é saudável, não é algo que seja. Né? Isso requer tempo, isso requer um certo esforço, isso requer perseverança para que as coisas caminhem. Exato. Temos uma outra pergunta aqui, Ricardo, agora do público. E quando não sabemos ao certo o que temos que aprender? A vida joga situações difíceis e mesmo refletindo às vezes, não sabemos o que deveríamos aprender para evoluir. É isso. E quando não sabemos ao certo o que temos que aprender? A questão é interessante. E essa pergunta ela se remete a muitos de nós, se não a todos nós. Tem coisas que a vida está nos ensinando, mas a gente não entende bem o que é que ela está querendo nos dizer. Né? Isso que o Wagner fez no comentário anterior, a vida, o nosso processo evolutivo, ele não se dá em saltos, o processo evolutivo é extremamente lento, exige e espera uma maturidade de cada um de nós para que possamos inicialmente entender o que precisamos aprender. E muitas coisas ninguém vai nos falar. É necessário que nós percebamos. Por isso que o processo evolutivo, ele é tão lento. Ele é contado aos milhares de anos, às centenas de encarnações sobre este planeta. Para essa pergunta, eu não teria uma resposta objetiva. Faça isso, porque não tem uma resposta objetiva. O que eu digo, para quem perguntou e para todos nós, continue se observando, continue estudando, porque o estudo nos traz informações e quanto mais informações nós temos, mais nós nos habilitamos para identificar o que a vida está querendo nos dizer. Tem uma frase do Cristo que eu acho interessante, quando ele diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
E muitas vezes a gente pergunta, nos libertará de quê? E eu estou convencido de que nos libertará da ignorância. O maior mal, se não a fonte de todos os males da humanidade, se chama ignorância. A falta de conhecimento, a falta de saber. Então, o primeiro passo para nós vencermos essa ignorância, essa falta de saber, é a aquisição de informação. Vejam que eu não estou dizendo aquisição de conhecimento. A aquisição de informação, que se dá pelas leituras, pelas conversas, pelas palestras, pelas experiências da vida. O que nós fazemos com essas informações é que vai nos gerar conhecimento. Porque o que é o conhecimento? É quando o conjunto de informações muda o sujeito. Então, quando eu começo a mudar a partir das informações que eu já tenho, eu vou construindo o conhecimento. Já falei aqui outras vezes que o pai da filosofia, o Sócrates, o grego Sócrates, o método de ensino dele é conhecido como maiêutica. Maiêutica é uma palavra grega que significa parturição, dar à luz, parto. E por que o Sócrates atribuiu esse nome para a sua metodologia de ensino? Observando a sua mãe, a dona Fenareta, que era uma parteira, e ele percebia a dificuldade da criança vir à luz, vir à vida. Era um parto. Então ele fez essa relação e definiu que o conhecimento é um parto. Nós precisamos parir nosso conhecimento. Nós precisamos fazê-lo surgir. E isso se dá a partir das informações. Então, se eu não consigo ainda interpretar a vida e saber o que ela quer me dizer, talvez eu não tenha ainda o grau de conhecimento suficiente para fazer essa interpretação. Então, a sugestão, continue estudando, continue observando, continue, sobretudo, se observando, porque antes de a gente conhecer a vida, antes da gente conhecer o outro, nós precisamos nos conhecer. Em nos conhecendo, nós vamos identificar os gaps, ou as falhas, as necessidades de novas informações, de novos conhecimentos, e a partir daí fazer uma leitura mais real das nossas reais necessidades e partir para a solução das nossas necessidades. A voz da consciência é a voz mais fidedigna que nós podemos ouvir, né, Ricardo? Uma outra pergunta. Quando sabemos que alcançamos o aprendizado oriundo de um desejo superado? Pode repetir, por favor? Eu pedi até que você lê, que talvez fique mais fácil para você compreender. Ok. Superar desejos. Como é que nós superamos um desejo? Ou quando nós o atingimos, quando nós correspondemos àquele desejo, ou quando nós percebemos que aquele desejo não é exatamente aquilo que nós esperávamos. E como é que nós vamos fazer isso? O comentário anterior nos leva nesse sentido. Tem uma frase do Oscar Wilde que ele diz: cuidado com o que deseja, você pode conseguir. Isso quer dizer o quê? Que muitos dos nossos desejos não têm fundamento. Nós desejamos aquilo que muitas vezes nós não precisamos. E aí eu retorno ao começo da nossa conversa, quando eu relembrava o Chico, que ele dizia que nós temos tudo o que precisamos. Nas entrelinhas desse comentário do Chico, está dizendo que nós não temos tudo o que queremos, mas temos tudo o que precisamos. Os nossos desejos, eles vão no sentido inverso. Nem sempre os nossos desejos buscam o que nós precisamos, mas aquilo que nós elegemos como importantes naquele momento. Por isso que muitas vezes, algo que era extremamente desejado por nós em determinada fase da nossa vida, mas na frente a gente olha para trás e diz: aquilo não é mais importante. Deixei de desejar aquilo. Ou seja, venci essa etapa. Então, um ensinamento que a vida me trouxe com relação aos desejos, claro que antes eu não sabia disso, e sofri muito por conta de desejos não atingidos. Mas hoje, depois que eu passei dos 30 anos de idade, um desejo, quando não me é atendido de imediato,
eu procuro não sofrer mais. Qual é a leitura que eu faço? Ou essa coisa que eu desejo não é boa, porque hoje eu sei que a natureza, que a espiritualidade, que Deus, que eles trabalham o tempo todo ao meu favor. Então, se determinada coisa que eu desejo ardentemente neste momento não me chega, eu paro e penso, alguém está tomando uma decisão melhor por mim. E procuro não sofrer, espero o resultado. Deixa que a vida se resolva por si mesma. Deixa ver o que vai acontecer, vamos esperar o amanhã. Talvez amanhã eu não sinta tanta necessidade, tanto desejo, como sinto hoje. E na maioria das vezes as coisas se resolvem de forma pacífica e sem sofrimento. Quando nos frustramos em não conseguir sucesso em algum segmento da vida, como, por exemplo, constituir uma família, sendo as limitações emocionais a principal causa, será esta uma luta para toda a vida? Interessante. Certa vez, terminando uma palestra numa casa espírita, fui abordado por uma jovem. E ela me trouxe uma problemática bem parecida com essa. E ela me dizia, eu já estou no 7º casamento e não consegui ainda sucesso nos meus relacionamentos. Ao falar isso, eu fiquei chocado, porque pela aparência, e eu tive que perguntar, qual a sua idade? E ela disse, 27 anos. E eu calculei, caramba, se cada relacionamento durou 1 ano, ela começou aos 20 e já vai no 7º sem sucesso. E ela dizia, o problema é meu ou são dos parceiros que eu tive? Internamente eu me respondi, eu não conheço nem ela nem os parceiros, como é que eu vou saber de quem é o problema? Mas aí eu sugeri que primeiro ela parasse de buscar resolver esse problema, vamos chamar de problema, de forma muito objetiva. Não considerar isso a grande razão da sua vida, porque nós já sabemos pela doutrina espírita que quando nós reencarnamos, nós temos um planejamento a ser seguido e muitas vezes a relação conjugal não está nesse planejamento. Então, seria o primeiro passo para essa pessoa começar a se perguntar, será que eu ter um esposo, uma esposa, ter um lar, ter filhos, será que é isso ao que me propus nessa existência? Porque como nós esquecemos o que planejamos, lá antes da nossa reencarnação, nós estamos numa sociedade que nos exige determinados comportamentos e nós queremos corresponder a esses comportamentos que a sociedade nos exige, sem se perguntar se é isso mesmo que eu devo fazer, se é isso mesmo que a vida espera de mim. Imagina se o Divaldo Franco, por exemplo, fosse se ressentir do fato de não ter casado, ter esposa e filhos. E ele conta no livro Sexo e Consciência, ele comenta alguma coisa nesse sentido, que por volta dos 22 anos de idade, ele teve esse mesmo desejo. Olha, eu quero namorar, eu quero casar, eu quero ter filhos. E a Joana chegou para ele e disse, olha, o seu planejamento não é esse. Não, ou seja, em outras palavras, não foi isso que nós combinamos. Não é isso que eu espero de você. Eu tenho uma outra missão para você. O Divaldo teve a Joana que ele deu esse esclarecimento. Nem sempre nós temos uma resposta dessa forma. A natureza não nos dá isso. Então, a sugestão que eu daria, para um pouco, observa a tua vida. Veja para onde é que a vida está te chamando. Veja quais são as oportunidades de ação, de atividade que a vida está te sugerindo. Será que ter um esposo, uma esposa, é isso mesmo que você precisa nesse momento? Será que é isso que vai te trazer felicidade? Será que é isso que vai te trazer satisfação em termos de realização na tua vida? Eu não estou dizendo que é isso. Eu estou sugerindo que cada um de nós nos façamos esses questionamentos. Porque não necessariamente eu preciso ter um esposo, uma esposa para ser feliz na vida. A vida ela pode ser preenchida de inúmeras maneiras. E há determinadas atividades na vida extremamente prazerosas e que nos preencherão
E eu repito aqui o exemplo do Divaldo, por ser o mais conhecido, mas com certeza existem inúmeros outros casos de pessoas que preencheram sua vida com atividades extremamente felicitantes, embora não tenha o relacionamento conjugal. Essa pergunta, essa temática, Ricardo, continua aqui conosco. Por que, às vezes, a gente percebe que um relacionamento se esgotou e continua aprisionado e o outro alimenta essa atitude? Talvez comodismo seja uma palavra interessante para isso. Nós nos acomodamos com as situações confortáveis. E ter uma pessoa do nosso lado que nos dá segurança, que nos dá um certo conforto, talvez isso nos induza a uma zona de conforto da qual nós não queiramos largar. A doutrina espírita, ela nos traz, no Evangelho segundo o Espiritismo, na questão da indissolubilidade do casamento, quando tira de sobre nós aquele peso de que separou-se, vai para o inferno. Né? Tínhamos isso, hoje não mais. Né? Então aquelas pessoas que se separaram, que encerraram um relacionamento conjugal, não irão para o inferno por causa disso. E poderão se dar outras oportunidades. Por que muitas vezes nós permanecemos num relacionamento que já não oferece mais paz, harmonia, completude de um para o outro? Por que se manter num relacionamento desse? Percebam, eu não estou estimulando aqui a separação, pelo amor de Deus, não me entendam mal. Mas uma coisa que eu estou convencido é de que ninguém reencarna neste planeta para ser infeliz. Não cabe na minha cabeça que Deus, um Pai bondoso, justo como nos coloque aqui para sermos infelizes. Não. Nós estamos aqui para aprender e, na medida do possível, sermos felizes. As uniões entre os seres, elas devem se dar no sentido de tornar ambos felizes. Se a união desgastou-se ao ponto de gerar infelicidade para ambos, não faz sentido uma relação dessa. Manter uma relação apenas porque um ou outro se sente mais confortável, em detrimento do bem-estar e da felicidade do outro, não parece ser uma boa opção. Então, percebam isso, façamos cada um uma autoanálise. Observa, isso está me fazendo bem? Conversa com o seu parceiro, com o seu companheiro, com a sua companheira, com respeito, com amorosidade. Isso está te fazendo bem? Será que é isso que a gente precisa para a gente ter uma vida saudável, tanto do ponto de vista psicofisiológico, quanto do ponto de vista espiritual? É isso que a gente precisa? E eu tenho certeza que numa conversa franca, fraterna, amistosa, vamos encontrar solução para o problema. E se a solução for não permanecer juntos, que seja. Ricardo, uma pergunta agora direcionada a um jovem. Prezado Ricardo, imagino que seja o pai, né? É isso mesmo, meu pai. Prezado Ricardo, o meu filho tem 19 anos, anda angustiado e um pouco triste, pois está insatisfeito com a faculdade. Fica com dúvidas sobre o futuro. Dizemos a ele sempre para finalizar a faculdade e estudar para estar preparado para oportunidades vindouras. O que podemos dizer aos jovens como estímulo de fé e esperança? Obrigado. Olha, se esse jovem de 19 anos está em dúvidas com relação à sua carreira, parabéns, é um jovem normal, extremamente normal. Qual o jovem que não tem dúvidas? Né? Eu, que já não sou tão jovem, se eu tivesse esperando definir as minhas aptidões profissionais para escolher uma delas, eu estaria desempregado até hoje. Porque eu confesso que a vida foi me levando e eu fui assumindo determinadas responsabilidades. Quando eu percebi, eu estava exercendo uma carreira profissional
e que eu nunca planejei, nem nunca esperei escolher. Então, eu hoje vejo muitos jovens com essa problemática, querendo definir o seu futuro aos 19 anos de idade. Isso é extremamente pesado para um jovem. E o mesmo peso recai sobre os pais que querem decidir o futuro do seu filho sob o prisma dos pais. Outro equívoco que eu considero. Então, meu jovem de 19 anos, viva a vida dia a dia. Se você está numa faculdade, está cursando um curso universitário, não está feliz, conversa com seus pais. Procura decidir, procura observar qual a carreira que melhor te atende do ponto de vista emocional, do ponto de vista da vida. Uma coisa que eu digo sempre é o seguinte: não decidam suas carreiras visando o quanto ganharão com aquela carreira. Opinião particular, é o primeiro passo para o insucesso. É decidir uma carreira pelo quanto de retorno financeiro aquela carreira te dá. Eu vou ser médico porque ser médico ganha muito dinheiro. Digamos que ganhe. E você não consegue se ver dentro de uma sala de emergência, não consegue se ver tratando de uma pessoa doente. Esse dinheiro vai te fazer muito mal. Quando eu tinha 19 anos, aproximadamente, eu queria ser advogado. E era quase que uma obstinação. Eu queria ser advogado. Então, naquela época, o vestibular era feito, quando você se inscrevia para o vestibular, você colocava 3 opções, né, de curso. E eu queimava as 2 últimas, eu colocava só a primeira opção, direito. E muitas vezes eu ficava ali por 1 vaga, 2 vagas, e não conseguia passar. E passei uma vez para uma faculdade particular, isso lá em Recife, e fiquei muito feliz. Passei no vestibular para direito. E fui fazer a minha matrícula. Passei no vestibular, mas não passei na tesouraria da faculdade. Não tinha como eu pagar a faculdade. Fiquei triste e voltei. O tempo passou e pouco tempo depois eu participei, fui assistir uma como é que chama lá quando o advogado está defendendo... Audiência. Uma audiência, né? Fui participar de uma audiência no júri. E agradeci a Deus, como eu agradeci a Deus não ter passado naquele vestibular. Porque ali eu tive a certeza que ser advogado era a última coisa que eu deveria querer nessa vida. Não me identifiquei com aquilo. Então, deixa a vida nos levar mais um pouco. Eu, como pai, posso dizer isso também, eu tenho um jovem em casa, e durante muito tempo eu me angustiei por não ver o jovem, o meu filho, com a sua vida profissional resolvida. Isso nos angustia. Eu sei bem o que esse pai está falando, o que ele está sentindo. Mas com o tempo fui percebendo alguma coisa, vamos dizer alguma coisa, né? Começou a buzinar nos meus ouvidos. Dê tempo ao tempo. Você não sabe qual é o planejamento de vida do teu filho. Nós, como pais, queremos, de forma até egoística, que eles resolvam a sua vida profissional, de preferência aos 18 anos de idade, porque, na verdade, a gente diz, eu quero que meu filho tenha sucesso, mas parece que, no fundo, a gente quer tirar um peso das nossas costas. A gente não é bom para os pais olhar para dentro de casa e ver um filho que não está empregado ainda, que não tem um salário definido, né? Isso nos angustia. E a gente acaba transferindo para o filho uma responsabilidade que ele não tem condições de responder ainda. Eu não sei se vocês observaram, e eu não sei também se é uma percepção equivocada minha, mas parece que essa geração, dos 20 e poucos anos, elas estão com um retardo no seu amadurecimento. É uma percepção minha, porque a minha geração, eu estou com 50 e poucos anos de idade, aos 18, 19 anos de idade, uma coisa que a gente queria era sair de casa, ter vida própria. Nem que fosse ganhar qualquer coisa, mas a gente queria, era um indicativo de liberdade. A gente queria se livrar de casa.
né? Morar em casa, continuar com os pais aos 20 anos de idade, era deprimente para a minha geração. Hoje em dia, não. Os filhos chegam aos 20, 25, 30 anos e a gente fica olhando, quando é que essa criatura vai sair daqui? Né? Será que ele não percebeu ainda que ele já tem asas, que ele já pode voar? Né? Será que ele está achando que eu que devo sair? Será que ele está achando que eu devo sair? E a gente chega assim para ele e diz, olha, eu estou pensando em pegar essa sua cama, doar para alguém, colocar aqui um sofá-cama, né, para as visitas, para ver se eles se tocam, mas não se tocam. Eles vão ficando lá. É uma mudança que a gente percebe, né, não é isso? Então, voltando à questão, estar com 19 anos e não ter definido ainda, extremamente normal. Ao pai, eu diria, não pressiona. Talvez não seja a solução. Para o filho, eu diria, não se pressione. Vá fazendo o seu curso. Deixa que a vida vai te mostrando outras opções. E que se você não conseguir se resolver profissionalmente aos 22, 24 anos de idade, talvez se resolva aos 26, aos 28. É por aí. Tá? Eu reforço, gente, que isso é uma opinião minha. Né? Não quer dizer que eu esteja certo nesse meu pensamento. Cada caso é um caso. Mas eu acho que é um caminho salutar, pelo menos, para evitar sofrimentos desnecessários por parte dos pais e por parte dos filhos. Eu não posso deixar de dar o meu próprio exemplo, porque eu acho que contribui para isso que o Ricardo, essa resposta que o Ricardo acabou de dar. A minha primeira graduação foi educação física. Eu nunca trabalhei com educação física. A minha percepção, como tendo sido atleta e ainda até hoje, não mais de competição, mas esportista, é que, sendo atleta, o que seria natural? Cursar uma faculdade de educação física. Aí, no meio da faculdade, eu olhei e falei assim, o que eu estou fazendo aqui? São coisas distintas, né? Uma coisa é você ser profissional de uma determinada área, atuar como profissional naquela, outra é você ser atleta, são coisas distintas. Mas posso assegurar que foi uma experiência extremamente positiva, apesar de nunca ter atuado na área de educação física. Portanto, permitam-se, né, essa experiência, errar, ajustar, validar, isso tudo se acumula. Esse conhecimento todo vai ficando, essa bagagem toda vai ficando para a vida. Eu quis só fazer esse comentário para talvez aliviar um pouco, né, a dor desse pai. São 3 perguntas, Ricardo. Eu vou fazer uma de cada vez porque eu acho que elas são meio densas, só para você ir respondendo e para todos nós compreendermos. A primeira delas, como reagir frente às injustiças e ou acontecimentos do cotidiano? Pois é. Não esqueçamos que nós estamos num mundo de expiações e provas. Muitas, se não todas as coisas, com certeza, todas as coisas que nos acontecem, elas visam expiação e prova. Qual o nosso comportamento diante disso? Primeira coisa, o que isso está querendo me ensinar? Diante de uma injustiça, o que é que a vida espera que eu faça? A vida espera que eu faça isso. Ok, eu posso fazer isso? Eu tenho condições de fazer isso? Se eu tiver, eu faço para amenizar aquela injustiça. Se eu não tiver condições, eu preciso ter consciência disso. O fato de nós identificarmos injustiça e nos incomodarmos com isso é um fato extremamente positivo, porque muito provavelmente, tempos atrás, eu nem percebia aquela injustiça. Então, o fato de eu me incomodar com a injustiça hoje já é um fato positivo, já indica que eu despertei consciencialmente para aquela injustiça. Se eu puder resolver, eu vou partir para resolver, para auxiliar na solução daquela injustiça. Se estiver além das minhas condições, já está respondido. Não tenho muito o que fazer. Nós vivemos num país onde as injustiças, elas borbulham aos nossos olhos, em todos os sentidos, né? E eu vou até mais além.
nós vivemos num planeta onde as injustiças estão o tempo todo nos incomodando. E nós precisamos conviver com a nossa condição, muitas vezes, de falta de condições para enfrentar essas injustiças. Que pelo menos elas nos sirvam de educação. Se eu percebo que uma atividade do Wagner é injusta, mesmo eu não conseguindo resolver essa injustiça do Wagner, pelo menos que ela me sirva de exemplo para que eu também não repita aquela injustiça. Pelo menos que eu, observando a injustiça que outrem praticam, eu não repita a mesma injustiça. Vamos aprender com o que a vida tem a nos ensinar. Segunda pergunta, Ricardo. Qual o limite saudável entre a indignação e a omissão? É a consciência da nossa capacidade de ação. Se eu me omito, a omissão significa que eu tenho a capacidade de agir e não faço. É a omissão. Se eu conscientemente me percebo incapaz de resolver tal problema, não será omissão. Eu não estou agindo porque eu não tenho condições de agir. Então, é bom que nós identifiquemos bem essas duas condições para que não nos culpemos por algo que nós não tenhamos condições de fazer. Não significa que tudo aquilo que nós percebemos enquanto injustiça, enquanto algo errado, não significa que nós tenhamos que agir diretamente. Daí a necessidade, voltando mais uma vez ao começo da nossa conversa, informação gera conhecimento, conhecimento gera autoconhecimento, e uma vez me conhecendo, eu ganho autonomia para decidir o que eu posso e o que não posso, o que eu devo e o que eu não devo fazer. Então, controlar essa ânsia de querer resolver tudo é importante. Mesmo porque tem coisas que não são para ser resolvidas de imediato ou por nós. Tem coisas que não são para ser resolvidas porque essa coisa precisa gerar ainda alguns efeitos em quem vive aquela problemática. Certa vez, eu estava vivendo uma certa angústia, porque eu estava vivendo algumas questões na minha vida que eu me cobrava a solução daquilo. E eu não conseguia dar vazão. Fui encaminhado para um tratamento espiritual, aqui mesmo nesta casa, e a primeira resposta que eu tive veio por uma psicografia, onde, dentre outras coisas, dizia assim: você não vai resolver os problemas do mundo. Observe qual é o seu potencial e o que é que você pode fazer. Então, reconhecer a nossa fragilidade, reconhecer a nossa incapacidade para determinados problemas, isso também é maturidade, isso também é sabedoria. Saber até que ponto eu tenho condições de agir e até que ponto eu tenho limitações que me impedem de agir. Não sei se entendi da forma correta, mas vou reproduzir tal qual está aqui, Ricardo. Vamos ver se a gente consegue atender a expectativa, né, de quem formula a pergunta. Como não reagir com, entre aspas, o estômago? Imagino que seja de forma impulsiva, de forma visceral, né? Como doutrinar, exercitar a razão sem ser apático? Quando ele falou estômago, eu me vi na pergunta, né? Eu reajo muito com o estômago. Durante muito tempo, eu tive problemas sérios de estômago, gastrite, etc, etc. E aconteceu uma coisa interessante. Eu fui a uma médica, amiga nossa, gastro, e depois de fazer alguns exames, ela disse assim: olha, eu não vou te receitar nenhum medicamento alopático, não. Você vai para a casa espírita, ela também é espírita, obviamente, você vai fazer um tratamento, e nesse tratamento você vai refletir exatamente sobre isso que nós acabamos de falar.
sobre o que você pode e o que você não tem condições de fazer. Porque a minha reação estomacal era exatamente causada pela angústia de querer fazer o que eu não tinha condições de fazer. E muitas vezes nós sofremos demasiadamente com isso por não ter esta percepção, este autoconhecimento. Quando alguém que nós atribuímos ao Sócrates, mas conta-se que ele já leu esta frase no portal do oráculo de Delfos, 350 anos antes de Cristo, conhece-te a ti mesmo. Então, quando o Sócrates divulgou para o mundo o conhece-te a ti mesmo, e ainda hoje nós não aprendemos essa lição, isso é a causa de muitos problemas estomacais, porque nós não nos conhecemos. E nós queremos agir como que se nós tivéssemos um poder incomensurável de se meter em todas as situações e solucionar. Muitas vezes a gente acha que ser bom é resolver problema de todo mundo. Muitas vezes a gente acha que agir de forma cristã é tentar apaziguar a vida de todo mundo. E não é. Nós precisamos entender que cada um de nós somos um indivíduo com uma história própria, com uma programação de vida própria, com situações próprias de vida, que muitas vezes nos incomodando, nós precisamos respeitar a individualidade do outro. Eu sei que isso não é fácil, e é muito mais difícil ainda quando esse outro é uma pessoa amada muito próxima de nós. Por exemplo, como é que nós vamos ver um filho, uma esposa, um esposo, um irmão, um pai, um amigo muito próximo, vivendo determinados problemas que nos incomodam e a gente se sentir de mãos atadas e não poder ajudar? Isso gera ansiedade, mas a ansiedade vem porque nós esquecemos de nos conhecer a nós mesmos. Se conhecer a si mesmo é o indicativo que nós precisamos para conhecer nossos limites. Por exemplo, amar o próximo. O que é amar ao próximo? Será que amar ao próximo é resolver todos os problemas que o próximo tem e que muitas vezes nos chegam? Será que amar ao próximo não é deixar que o próximo aprenda com as suas próprias experiências de vida? Nós esquecemos, por exemplo, que Jesus, enquanto esteve aqui na terra encarnado, não resolveu todos os problemas que chegaram até eles. Percebem isso? Então, há relatos do Cristo em que a multidão segue e apenas no caso da mulher hemorroíça, por exemplo, será que naquela multidão que se acercava de Jesus, a mulher hemorroíça era a única que tinha problema? Claro que não. Toda aquela multidão tinha problemas. Mas ele atendeu a quem? A ela. Nós precisamos aprender com Cristo nesse sentido. Todos que nos cercam têm problemas, inclusive nós. Então, nos conhecer, saber os nossos limites, desenvolver uma empatia capaz que nos faça permitir a responsabilidade do outro na problemática que lhe atinge. Respeitar a vida no sentido de deixar que a vida ensine a cada um de acordo com a necessidade de cada um. Isso vai nos trazer saúde física, mental e espiritual, porque nós não vamos nos angustiar por aquilo que nós não temos condições de fazer. Nós vamos evitar problemas de relacionamento, porque não vamos nos meter na vida do outro, querendo resolver uma solução cuja problemática é daquela pessoa. Então, é uma série de fatores que nós precisamos desenvolver esta percepção. E quando nós conseguirmos isso, nós vamos evitar problemas físicos para nós, vamos evitar problemas de relacionamento e vamos evitar problemas físico-psico-espirituais. Então,
fechando essa temática, dentro do tema do nosso encontro, a vida sempre ensina. Né? Agora há pouco eu falei de forma rápida, a colega falou, a vida sem piscina. Não é sem piscina não, tá gente? Pode ter piscina. É a vida sempre ensina. Eu agora fiquei atento a falar de forma mais detalhada. A vida sempre ensina, mas ela só ensina a quem estiver atento para aprender. Muitas vezes a vida ensina, mas a gente não aprende, porque a gente não está atento ao que a vida está nos ensinando. Muito obrigado, Ricardo. Acabou? Passa rápido, né? Passa rápido, é uma maravilha. Quando passa rápido sempre foi bom. Ricardo, muitíssimo obrigado por você estar mais uma vez aqui conosco, e eu tenho uma notícia para dar para vocês. Notícia boa, que o Ricardo estará com vocês aqui no comando do programa a partir do mês de agosto até o mês de dezembro do ano que vem, em que me ausento, falávamos há pouco dessa busca, né, em que me ausento para fazer mais um curso, aí aos quase 52 anos. É assim que a vida funciona. Então nós estamos buscando conhecimento, nós estamos buscando informação, nós estamos buscando ajuste, adequação, então esse é um processo natural. E me afasto porque terei aulas sempre no último sábado do mês, que é quando realizamos o Comunhão Espírita, teria aula o sábado o dia todo. E o Ricardo gentilmente atendeu a esse pedido e ficará aqui no comando do programa, juntamente com a Flaviana. Daqui a pouco a Thelma retorna também. E eu quero sempre agradecer a vocês a presença, o carinho. São 3 anos de programa, Ricardo. Fazemos agora, em agosto. Em agosto. Fazemos 3 anos. O programa já foi Comunhão Espírita, depois foi Diálogo Fraterno, em função daquela parceria com a FEB, depois voltou a ser Comunhão Espírita, então Inspira, e agora completamos 3 anos de programa. Eu agora estou pensando, talvez não tenha sido bom você avisar essa troca. É provável que não tenha ninguém aqui no próximo mês. Duvido. Tinha que ser surpresa, tinha que ser surpresa. Duvido. Deixarei vocês em excelente companhia. Obrigado, viu, Ricardo? Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, Wagner. E a vocês, amigos, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela presença, pelo carinho, por todos esses comentários que vocês sempre postam lá no canal do YouTube, que fazem conosco, eventualmente por e-mail também, no período que nós utilizamos os e-mails, aqui nos corredores da casa. Então a repercussão é sempre muito positiva, e podem ter certeza, o Ricardo vivencia também de forma uníssona essa percepção. O sentido, o que dá propósito e significado para esse programa é abrirmos espaço para falarmos sobre os nossos desafios de vida. É para isso que nós estamos aqui. Então, se nós estamos falando dos nossos desafios de vida, isso serve para absolutamente todos nós. Aprendemos todos o tempo inteiro. Então, muitíssimo obrigado pelo carinho, pela presença de vocês, e até breve. E quem sabe no decorrer desse processo, o Ricardo me convida numa possibilidade, e eu faço às vezes do entrevistado. Vou pensar no seu caso. Você será irresponsável nesse ponto? Amigos, muitíssimo obrigado mais uma vez. Eu vou passar agora a palavra à Flaviana para fazer por nós a prece de encerramento do nosso trabalho. Antes da prece, eu gostaria de agradecer esse convite desse casal maravilhoso e abençoado que a gente admira e acompanha esse programa sempre, esses últimos 3 anos. E é muita honra, mas é com muita humildade também que eu aceitei ao convite. Agradeço e que Deus abençoe vocês dois nessa nova empreitada. Vamos, então, fechar os nossos olhos, aqueles que quiserem, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, a espiritualidade. Vamos agradecer, em primeiro lugar, a oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez, aprendendo um pouquinho mais dos ensinamentos do nosso Mestre. Vamos pedir auxílio para que nós possamos perceber o sucesso que nos é oferecido todos os dias nas nossas ações, nos nossos momentos diários, tão simples às vezes e que nós não percebemos. Vamos valorizar tudo aquilo
que nós conquistamos diariamente, principalmente a nossa vida, o nosso lar, nossa família, nossos amigos. Diante também dos obstáculos, vamos pedir auxílio para que nós possamos aprender, transformando a nós mesmos, levando luz à nossa sombra. E assim possamos transformarmos a nós mesmos e ao nosso próximo, ao mundo ao nosso redor. E que nós tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir tudo aquilo que a vida nos ensina. Assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus.